coisa, pelo menos até agora, tem sido super bom. Eu tô me sentindo. Esse é o ponto mais importante do processo de envelhecimento. Realmente, a sabedoria a gente só adquire com o tempo. E você lê bons livros. Eu estou sempre procurando ler bons livros. Nesse caminhar, a única coisa que eu espero é como a gente encontra paz, né? Envelhecer é evoluir, é evolução. O que é envelhecer para você? Olha, eu vou ser muito honesta. Envelhecer não é fácil. Gente, essa coisa de assim, ai, mas sabe, você adquire uma sabedoria. Ok, eu acho que isso é importante. Aliás, eu acho que esse é o ponto mais importante do processo de envelhecimento. Realmente, a sabedoria a gente só adquire com o tempo. Eu entendo envelhecer não tanto uma questão fisiológica, evidente que isso também faz parte, né? Uhum. Mas não é o principal fator. Eu acho que o envelhecer ele está mais relacionado com os anacronismos mentais mesmo. Tá. Pessoas mais radicais, radicalizam. Entendi. Então começam a fixar determinados modos de pensar, o saudosismo. Certo. Não, na minha época era diferente, era melhor e tal. Agora essa confusão, essa imoralidade e tal, né? Uhum. Então uma pessoa que começa a ficar anacrônica, a própria palavra já diz isso, né? Uhum. Ela começa a ficar muito no passado, ela rejeita o presente e para mim isso é o envelhecimento. A pessoa começa a se isolar. Ela não consegue se integrar mais, né? nem com a família. Sim. E na família vivem, mas vivem em silêncio. Eu estou aprendendo. Na verdade, a cada dia a gente está envelhecendo, né? Quando eu paro para observar, né, as mudanças que também tem no meu próprio corpo físico, e quando eu começo a acompanhar as pessoas que estão à minha volta e eu vou observando, existe algo que é perceptível aos nossos olhos, aos meus olhos. Mas eu prefiro acreditar que o processo de envelhecimento eu nunca deixar de perder aquela pureza, aquele amor, aquela vitalidade que eu tinha quando criança e conseguir levar isso até o momento em que eu não estiver mais nesse mundo físico, sabe? Assim. Eu procuro respeitar muito as pessoas, né, que já estão chegando na maturidade, porque assim, né, eu falo que eu estou no meio do caminho, né, eu já não sou mais aquela criança, o moleque que está começando os primeiros passos, e ao mesmo tempo, né, eu ainda estou numa fase, vamos dizer assim, intermediária, né, que falo que, como diz, estão começando a vida, né, que a vida começa aos 40. Mas pelo que eu pude aprender na vida, eu respeito muito essa questão da experiência de vida que eles carregam com eles, né? E para mim, assim, uma coisa, pelo menos até agora, tem sido super bom. Eu estou me sentindo bem, eu estou fazendo minhas coisas normais. E assim, o fato de vir aqui, de conversar, de ter esse compromisso, de preparar e de fazer isso, me dá um up, me levanta, às vezes, né? Uhum. Então eu não sou aquela pessoa que fica só numa televisão, ou vejo um filme de vez em quando, mas gosto também de televisão, mas assim, eu acho que envelhecer é viver com sabedoria, sendo que às vezes você tem momentos muito tristes e muito difíceis e você tem que superar de qualquer jeito, você tem que achar uma força dentro de você. Espiritualismo. Eu trabalho com espiritualidade, gosto muito e entender algumas coisas como elas acontecem. Para mim, envelhecer é evoluir. É evolução, porque a gente começa a envelhecer desde a concepção, né? Nós já começamos a envelhecer. Se a gente for pensar desde quando a gente foi concebido lá na barriga da mãe até hoje, o quanto evoluímos. Envelhecer faz parte da nossa vida. Desde que você nasce, você já começa a envelhecer. Assim como os animais, as plantas, é assim. A natureza toda tem o seu tempo de vida. E nós, seres humanos, somos assim. Nós nascemos e crescemos, atingimos a juventude, depois da juventude, a maturidade,
E depois nós vamos para outra fase, que é a terceira idade. O envelhecer, se a pessoa puder continuar ativo, não precisa ser ativo os 5 dias da semana, né? Mas continuar ativo é bom ou no esporte, né? Ou então num trabalho manual, ou no aprendizado de uma língua estrangeira, ou de uma técnica também, como é a informática, né? Como é o smartphone. Houve um episódio interessante aqui no CELM uma vez, numa turma da noite, né? Em que uma pessoa teve que fazer aquele exame do coração e colocar aquele aparelho que acompanha a pessoa por 2 dias, 3 dias, né? E depois o médico faz uma avaliação para ver se houve muita oscilação, se ele estava muito tenso, estava mais calmo, em que momentos do dia isso foi melhor ou foi mais complicado para ele. E o médico examinando, depois de alguns dias, examinou a sequência, né? E viu que a um certo horário da noite, né? Se eu não me engano, às quintas-feiras, entre 7 horas e 9 horas, 7 horas e 9 e meia da noite, o coração dele ficava bem estabilizado, havia uma sensação de equilíbrio, de calma, né? Depois acelerava de novo, né? E aí ele perguntou para ele o que ele fazia nesse período aqui, ele falou que, ele ficou pensando, falou, já sei, eu estava na aula do CELM. Então o médico falou, puxa, nesse período você relaxou. E provavelmente depois você sai, pega o carro, aí você pega o trânsito, aí já fica mais estressado um pouquinho, né? Então o coração, portanto o CELM faz bem para o coração, né? Agora, hoje a gente vê muitas pessoas, a longevidade ela vem aumentando. Então hoje, teoricamente, é fácil a gente encontrar pessoas com 100 anos. Inclusive a gente vai ter a palestra Como Chegar Bem aos 100. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas com que qualidade de vida? Então, assim, para mim, o que é o envelhecer? Envelhecer é você poder chegar num momento da sua vida onde você olha para trás e vê as conquistas que você teve. Eu já fiz entrevistas com pessoas assim que já estão, o casal já velhinho, ou mesmo até viúvos e viúvas, né? Eles estão isolados. Não que eles são isolados, né? Ou que alguém os isola, eles ficam isolados, porque eles acham que não podem falar nada, eles acham que as pessoas acham que eles não têm opiniões favoráveis, eles não podem dirigir, às vezes os filhos não deixam. Eu entendo que os filhos querem proteger, né? Claro. Enfim, então eles ficam calados, quietos, a maioria com depressão e com vontade de morrer. Se bem que não querem morrer, então fica num conflito. Né? É o medo, né? Como fazer que esse processo, que eu sei que pode ser às vezes não tão simples, mas se tornar algo pacífico, sabe? Como encontrar paz em qualquer etapa da vida, né? Então eu falo hoje de um lugar que eu tô bem e que eu não sei daqui quantos anos, né? Talvez com 120, como isso vai ser, mas nesse caminhar, a única coisa que eu espero é como a gente encontrar paz, né? Como eu posso encontrar paz e como as pessoas que estão à minha volta, participando também da vida comigo, possam encontrar paz para caminhar e entender esse ciclo da vida, né? Que é nascimento, crescimento, envelhecimento, morte, mas como acontece num dia, como acontece num ciclo da natureza, como acontece... se a gente pensar, né, no ciclo, né, enfim, de um bebê que a gente acompanha da vida, tudo tem um ciclo, então eu prefiro acreditar que esse ciclo pode ser as nossas bênçãos, né, e não como algo ruim, mas sempre como algo que pode me trazer um aprendizado verdadeiro. Porque eu digo que quando eu estou ensinando aqui, enfim, a música, o coral, eu mais aprendo com eles do que eu ensino. Né? Eu saio no final de cada ensaio sempre com um aprendizado novo, né? Porque a gente vê que essa bagagem de vida, ela é valiosa, ela tem um porquê de existir, né? Ela tem... Agora, envelhecer, o que é envelhecer? Né? Tem coisa que a gente, né, assim, que o tempo realmente modifica, né? Nosso corpo, nossa estrutura física. Acho que envelhecer é muitas vezes aceitar que a gente está caminhando, que a gente está nessa trajetória, que algumas coisas, né, são finitas, algumas coisas acabam. No entanto, principalmente assim, quem faz música, quem faz atividades que mexem muito com o mental,
sabe que a gente tem que tentar preservar a nossa juventude mental e espiritual o máximo possível, né? Porque o corpo ele envelhece, mas a gente não pode deixar o nosso interior envelhecer. Então significa envelhecer, significa perdas, significa ganhos, porque você perde o marido, perde o pai, mas ganha neto. Você ganha neto que o marido nunca viu, você tem festas assim com aquelas crianças. Então tudo vai passando como se fosse um filme, né? E você sabe que também logo, logo você vai. Porque na nossa vida o que a gente tem certeza é que nós vamos embora, que a gente vem e vai, né? Mas eu acredito bastante em Deus, acredito muito em Jesus. E eu tenho, quando eu fico triste, eu tenho pedido, sabe? Assim, pedido, muita força, muita energia. Então eu sempre falo nas minhas aulas que nós somos seres humanos em construção, o tempo todo. Enquanto tem vida, estamos em construção, estamos evoluindo, estamos caminhando. Então envelhecer para mim é evoluir. É colocar cada vez mais um tijolinho na nossa construção de vida. Eu não vejo como algo ruim, como um processo da vida. Estamos evoluindo desde que fomos concebidos e seguiremos assim, evoluindo. Na minha vida, dando aula, tendo contato com os idosos, eu aprendi a envelhecer bem, tá? O importante é você envelhecer bem. Porque envelhecer, todos nós envelhecemos. Nós estamos no mesmo barco. Nós todos envelhecemos, tá? Então, o importante é você envelhecer bem, ter qualidade de vida, tá? Por exemplo, vir no CELME, fazer exercício físico, tá? Cuidar da cabeça, estudar alguma coisa, tá? E também Tai Chi Lian Kun tem uma coisa boa. Como você trabalha a cabeça e você olha para um lado, olha para o outro, você vai seguindo os movimentos, também trabalha o cérebro. Tem essa questão também. Hoje a comunicação ela está sendo muito feita, principalmente pelo smartphone. Então, eu vejo os avós precisam fazer para se comunicar com os netos, né? E isso é muito bom, porque ativa, né? Não só atualiza a pessoa, como ativa um trabalho de conhecimento e ativa a memória. Essa forma de interação que a gente tem aqui, essas conversas, essas aulas e tudo mais, elas são necessárias para o equilíbrio. As pessoas ficam mais calmas, se soltam um pouquinho, conversam sobre coisas que elas querem aprender, sobre coisas que são agradáveis. E, portanto, o ambiente é o quê? Um ambiente de restauração. Porque é coração saudável, é saúde para a alma também, não é? Como diz a Bíblia. Então, é um coração saudável. Então, é preciso ter isso aqui. É nesse sentido que eu vejo o processo de envelhecimento. As pessoas agora têm que cuidar do coração. Em que sentido? Nesse sentido aqui, sabe? De ter aprendido na vida que a correria é desnecessária, que você precisa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de bom senso nas coisas. E a interação com outras pessoas, vendo outras pessoas lidarem com seus problemas. Nós temos pessoas aqui que passaram por problemas de doença, né? Problemas de saúde, superaram aquilo. Não são exemplos? São exemplos. Então essas coisas, vendo outras, não se isolando, né? Mas convivendo, participando, fazendo brincadeiras, assistindo aula junto, fazendo um passeio. Por que isso é importante? Porque você está convivendo, estabelecendo laços humanos. E claro, você poder envelhecer bem, você ter saúde para poder desfrutar dessa fase, porque não é uma fase fácil, né? A gente vai estar com várias limitações, tanto físicas quanto cognitivas. Então a gente percebe que assim, a nossa velocidade vai mudando de raciocínio, a velocidade física das coisas, né? Tudo que a gente fazia num determinado espaço de tempo, com a idade a gente vai diminuindo. Então assim, se já tem o lado difícil, que são as limitações, eu acho que o importante é como que eu chego
nessa fase da vida, né? Que é a terceira e quarta fase, né? A terceira e quarta idade. Então, envelhecer para mim significa você chegar nesse período sábia, né? E com saúde. E podendo desfrutar de tudo isso, assim, de olhar para trás e falar assim, puxa, minha vida valeu a pena. E ativa, né, Andréia? O principal. Que é mais ativo, importante. Então, para mim, envelhecimento é isso, é esse processo deteriorizante que é muito mais de ordem mental do que fisiológica. Tem pessoas muito fortes fisiologicamente que já estão velhas, porque não pensam de uma maneira proativa. Até não tem idade, né? Não tem. Mas é bem mais jovem, mas Sim. tem esse pensamento. Então, o envelhecimento para mim é muito esse processo. Tá. Porque tem pessoas aí que você vê com mais de 90 anos que são jovens. É a vida, né? E eu tô aprendendo sobre isso todo dia. Eu ainda não sei a resposta. Mas eu sou muito grata a cada pessoa que já caminhou um pouquinho mais na minha frente, porque observando as escolhas que elas fazem, observando como elas lidam com elas mesmas, é como eu também tô aprendendo a me preparar para o dia que eu precisar trilhar. E é como eu também posso aprender para inspirar outras pessoas a cuidarem melhor de si mesmas nessa caminhada da vida. Então é isso. Sigo aprendendo. CELME, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do CELME reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. E eu acho que cantar, fazer música, fazer dança, fazer atividades que renovem a nossa alegria interior é uma forma da gente não deixar que o nosso interior envelheça. Então, lógico, o corpo ele vai envelhecer, algumas coisas, né? Aqui vai aparecendo uma dorzinha ali, uma articulaçãozinha ali, né? A visão já não é mais a mesma depois de certo tempo. Sim, mas isso é o natural. Mas se a gente conservar a nossa essência, conservar a nossa juventude, que nem, por exemplo, hoje eu já estou naquela fase, falando um pouco de mim, né? Que eu estou com 40, mas eu questiono, poxa, como é que eu era com 20? Eu sei que eu com 20 o meu físico era mais jovem, não tinha algumas dores, não tinha algumas limitações, mas eu falo, gente, mas a minha cabeça eu não me sinto que eu sou muito mais velho, parece que eu ainda me sinto jovem. E eu acho que isso é o fundamental da vida, né? Por mais que a gente envelheça, amadureça, aprenda, a gente não pode deixar a nossa mente envelhecer. Né? Porque se a gente deixar a mente envelhecer é como se a gente estivesse se entregando para o tempo. A gente se estivesse se invalidando, falasse assim, ó, eu não consigo mais fazer nada, ou eu não consigo mais aprender. Não, a gente consegue aprender até o último segundo de vida. É fácil envelhecer? Não é. Porque você vê assim, nossa, mas você não parece que você tem tudo isso. Mas eu tenho. Todo mundo, quanto você tem? Ah, eu tenho 69, eu falo. Delas falam assim, viu, mas não parece. Ano que vem você tem 70? Tenho. Então, não parece que você tem tudo isso. Eu falei, mas tenho. Entende? Então tem. Então as coisas vão começar a surgir, né? Quer queira, quer não, pode ser que não surja agora, mas daqui a um tempo a gente vai de qualquer forma, né? É verdade. A gente fala, a gente, né, tem visto que as pessoas elas estão vivendo mais, né? Chegar aos 100 anos hoje não é difícil. Tão difícil não como é era tão antigamente, difícil, né? Mas se manter ativa. Mas chegar com dignidade, com saúde, chegar bem. Não digo assim, né? A gente sabe. Razoavelmente bem. Né? Isso, pelo menos lúcido. Lúcido, né? E é o que todo mundo, que espanta muita gente hoje. É verdade. É essa questão da memória. Muita gente. Trabalhar também dentro de você. O que é esse envelhecimento? E você lê bons livros. Eu estou sempre procurando ler bons livros que falam de envelhecimento, que falam que é terceira idade. Na verdade, eu nem sabia o que era. Mas aí fui aprendendo, lendo bons livros
comprei bons livros. Isso daí também me ajuda muito, tá? Eu gosto muito de ler, tá? E essa questão de boas leituras nos ajuda muito nesse processo de envelhecimento, tá? Você cantar, você tocar um instrumento musical, tá? E tudo isso ajuda, tudo isso ajuda. Ou seja, o envelhecimento ele é diferente para cada um. Eu acho que sim, é um processo que é... Que é diferente. Acho que depende da sua história de vida, sim. Depende daquilo, né, que ela quer fazer, né? Daquilo que você ainda pretende. Né? E é legal porque a gente vê, quando a gente conversa com essas pessoas e elas estão felizes, motivadas, né? O que a gente vê muito aqui no CELMI, né? Sim. Elas começam a ter projetos, sabe? Não é projeto só para amanhã. Não, olha, eu quero ainda fazer uma viagem assim, eu ainda vou fazer isso, eu vou, né? Muda o discurso. Quando muda o discurso, quando muda a forma de ver a vida, não importa, se eu vou morrer amanhã, não importa, né? Mas eu quero que essa intensidade que eu tenho dentro de mim, esse desejo, essa alegria, e muda a fisiologia da pessoa, você percebe que a pessoa fica com mais energia. Muda. Né? Não, isso é muito latente né? aqui. Isso é muito latente, a gente consegue enxergar. Então, acho que a gente tem que sempre renovar essa energia interior, essa energia vital, né, que nos permite fazer, né, enfim, aqui eu não posso falar dessa turma, porque essa turma tem muita energia, né? É uma turma que pode ter 50, 60, 70, 80, tá aqui, vamos fazer atividade, vamos fazer aula e tem sede de aprender, isso é o principal. Porque o importante na vida é ter qualidade, né? Envelhecer, todo mundo vai envelhecer, morrer todo mundo vai. Mas o importante é você manter toda essa trajetória tendo qualidade de vida, tendo alegria, se sociabilizando, fazendo amizade, transmitindo para o outro o seu melhor. Isso para mim significa, talvez, se for dar uma definição, o que é envelhecer. E são laços humanos que dão qualidade de vida, não é o dinheiro, não é? São os laços humanos. Então, vendo isso, vendo exemplos, vendo conselhos, vendo atitudes, isso tudo nos enriquece. Para mim, o processo de envelhecimento está ligado muito a essa ligação humana. Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso, que com o tempo vai passando, você vai se desprendendo de coisas mesquinhas, vamos dizer, de coisas do dia a dia que não vale a pena discutir, não vale a pena ficar de mal por causa disso, né? Então, o processo de envelhecimento é uma espécie de depuração e vai depurando e vai ficando com o essencial. Então, o CELMI é uma forma de depuração, da gente valorizar aquilo que de fato vale a pena e que vale a pena investir essa energia que ainda nos resta. E eu estudo, eu leio bons livros, tá? Então, eu faço o que é necessário para mim, né? Então, eu acho que eu tenho uma boa qualidade de vida. Você cuidar da alimentação é importante, exercício físico, você cantar ou tocar algum instrumento musical, visitar museus, entendeu? Ter contato com a natureza, tudo é importante, né? Isso daí que é envelhecer bem, tá? Então eu procuro fazer tudo isso. De vez em quando eu gosto de passear com meus alunos, entendeu? E eu estive no passeio ecológico Imigrantes, mas foi com a Fátima Vera. Nossa, foi maravilhoso, tá? E de vez em quando a gente vai lá na padaria tomar um lanche da tarde, também é muito legal. E com meus alunos, eu adoro fazer essas coisas, interagir com meus alunos, né? Então eu acho que isso daí que dá um prazer na sua vida. Isso daí que eu falo, envelhecer bem. Eu acho que eu encontrei a fórmula de envelhecer bem, tá? Então, falar do envelhecimento, dessa experiência que a gente tem, de que precisa ser protagonista, que você precisa dar um sentido novo para a tua vida. O envelhecimento, ele não é o fim, ele é só mais uma fase da tua vida, como foi, né, a de infância, de juventude, enfim. Ela só é mais uma fase, então você poder falar isso, você poder alertar as pessoas, né, para que busquem algo para dar sentido, que preencha aquele vazio que existe,
para que você não se torne uma pessoa chata, uma pessoa né, que existe a cultura, o velho é chato, a gente cresce, né? Parece que com essa cultura de que envelhecer é chato, as pessoas ficam chatas, mas eu acho que ficam por conta disso, né? Por conta de não dar um novo sentido à vida. Então, o discurso que a gente tem, que a gente leva, quando se tem essa experiência, é isso, é que viver em comunidade, é que você viver com outras pessoas, é você fazer algo que te dá prazer, isso muda o contexto da tua vida, muda a relação da tua vida, muda a sua relação com as outras pessoas, muda a forma que você encara a tua vida, você passa a dar sentido, né? Então, esse processo do envelhecimento, ele é incrível, né? Então, e falar sobre isso nas palestras, compartilhar essa experiência, quando se tem essa oportunidade, a gente vê que a gente muitas vezes desconstrói algumas coisas que se imaginava e constrói coisas que são positivas, que é dar sentido à vida, dar sentido a essa nova etapa da vida. Então, eu acho muito, muito legal poder falar, poder palestrar, poder compartilhar dessa experiência com as pessoas. Eu acho que o mundo está envelhecendo, né? E as pessoas ainda não têm consciência que todos vamos envelhecer. E esse debate ele é importante, a construção de espaços voltados para o envelhecimento, extremamente importante. O trabalho que a gente faz aqui no CELME, como no CELET, como na FAT, como no CRIJU, é muito importante para as pessoas, é muito importante. Ela dá realmente um novo sentido, né, para a vida das pessoas nesse momento, nessa fase da vida. Então, é necessário, é importante, precisa se discutir sobre esse assunto, precisa falar mesmo, a gente que está nesse meio, a gente que está com toda essa experiência, que carrega toda essa experiência, nós precisamos debater sobre isso, nós precisamos falar o tempo todo, precisamos fazer com que as pessoas entendam que todos vamos envelhecer, isso é fato e a outra opção é morrer antes. Então, vamos envelhecer de uma forma alegre, de uma forma buscando, né, preencher esse vazio que muitas vezes faz com que a gente se isole, com que a tristeza chegue, com que a depressão nos alcance. Então, vamos viver com alegria. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa forma de viver, de trabalhar e de levar essa mensagem. Vamos viver com alegria. Todo mundo está no mesmo processo. Não adianta ter medo. Não precisa ter medo. A gente encara assim isso daí e aceita. Vamos aceitar, procurar viver bem a sua fase, tá? Então é isso que eu faço, tá? Envelhecer bem.